As Filipinas, um arquipélago localizado no Sudeste Asiático, são compostas por mais de 7.000 ilhas, e abrigam uma população de aproximadamente 114 milhões de habitantes. Com uma cultura fortemente influenciada por períodos coloniais espanhóis e estadunidenses, o país se destaca por uma sociedade bilíngue, onde tanto o filipino quanto o inglês são amplamente utilizados. A diversidade cultural e histórica das Filipinas reflete-se em diversos aspectos da vida social, incluindo a educação, que é um dos pilares para o desenvolvimento da nação. O sistema educacional filipino desempenha um papel central na formação da mão de obra e no crescimento econômico do país. Reformas recentes, como a implementação do programa K-12, demonstram esforços para alinhar a educação local aos padrões internacionais e melhorar a qualidade do ensino. No entanto, desafios persistem, como a desigualdade no acesso à educação, a falta de infraestrutura adequada em muitas regiões e a necessidade de melhor qualificação docente. Este vídeo tem como objetivo analisar a estrutura educacional das Filipinas, explorando suas origens históricas, reformas recentes e os desafios que ainda precisam ser superados. Além disso, faremos um comparativo com outros países do Sudeste Asiático, buscando compreender o impacto do modelo filipino no desenvolvimento social e econômico da nação. Afinal, até que ponto o sistema educacional das Filipinas contribui para a construção de um futuro mais próspero para sua população? A história do sistema educacional das Filipinas está profundamente enraizada na colonização espanhola, que se estendeu de 1565 a 1898. Durante esse período, a educação foi utilizada como ferramenta de dominação e conversão religiosa, sendo fortemente influenciada pela Igreja Católica. O ensino era voltado principalmente para a evangelização da população indígena, e para a formação de uma elite letrada, deixando a maior parte da população à margem do acesso ao conhecimento. Essa estrutura educacional perpetuou desigualdades sociais e impediu a ampla disseminação do ensino entre os filipinos. Desde o início da colonização, os missionários espanhóis assumiram o controle da educação, criando escolas ligadas às ordens religiosas, como os jesuítas, agostinianos, franciscanos e dominicanos. O currículo era voltado principalmente para o ensino da doutrina católica, leitura e escrita em espanhol, e estudos de aritmética básica. No entanto, apenas as classes mais privilegiadas, como os filhos de espanhóis e crioulos, tinham acesso ao ensino superior e à educação formal estruturada. Os indígenas e camponeses, por sua vez, eram educados de maneira rudimentar, muitas vezes apenas para que pudessem compreender os princípios básicos da fé cristã. Além disso, a educação feminina era extremamente limitada. Apenas algumas instituições, como o Colégio de Santa Potenciana e o Colégio de Santa Isabel, ofereciam ensino para mulheres, e mesmo assim, o foco era voltado para a formação de esposas e mães dentro dos padrões católicos da época. Essa abordagem elitista e excludente manteve a maioria da população filipina em uma posição de subordinação, reforçando a estrutura colonial espanhola. O modelo educacional imposto pelos espanhóis também dificultava o desenvolvimento de uma identidade nacional entre os filipinos. O ensino da língua nativa não era incentivado, e o espanhol era imposto como idioma oficial da educação e da administração pública. Isso criou uma divisão social e linguística, restringindo o acesso ao conhecimento e à participação política da maioria da população. Apenas no final do século XIX, com o surgimento do movimento ilustrado filipino, começou-se a questionar e contestar essa estrutura, plantando as sementes para as reformas educacionais e a luta pela independência. Com o fim da colonização espanhola, e a ascensão dos Estados Unidos ao controle das Filipinas em 1898, uma profunda reformulação educacional foi implementada no arquipélago. Diferente da abordagem elitista e religiosa dos espanhóis, os norte-americanos introduziram um sistema de ensino público, gratuito e laico, baseado nos princípios da educação universal. Essa mudança teve impactos duradouros, moldando o sistema educacional filipino moderno e consolidando o inglês como língua de instrução. Uma das primeiras ações do governo colonial norte-americano foi estabelecer um sistema educacional acessível a todas as camadas da sociedade. Em 1901,
foi criado o Departamento de Instrução Pública, responsável por estruturar um modelo de ensino primário gratuito, com o objetivo de aumentar a alfabetização e formar cidadãos aptos a participar da administração colonial. Para acelerar esse processo, os Estados Unidos enviaram centenas de professores norte-americanos, conhecidos como os Tomassites, que introduziram novos métodos pedagógicos, incluindo o ensino baseado em disciplinas como matemática, ciências e história, além de práticas educacionais mais modernas. Outro impacto significativo foi a adoção do inglês como língua oficial da educação e da administração pública. Com isso, o ensino do espanhol, amplamente difundido durante a colonização espanhola, perdeu espaço, sendo progressivamente substituído pelo inglês. Essa transição visava integrar as Filipinas ao modelo cultural e econômico dos Estados Unidos, além de facilitar a comunicação entre as diversas etnias e idiomas regionais do arquipélago. No entanto, essa mudança também gerou desafios, pois muitos estudantes passaram a ser alfabetizados em uma língua que não era a materna, criando dificuldades na assimilação do conhecimento. Além da expansão do ensino básico, os norte-americanos também investiram na criação de instituições de ensino superior. Em 1908, foi fundada a Universidade das Filipinas, que se tornou a principal referência acadêmica do país, seguindo padrões educacionais ocidentais. Essa modernização possibilitou o acesso de um número maior de filipinos ao ensino universitário, preparando uma nova geração de profissionais capacitados para atuar em diversas áreas do desenvolvimento nacional. Apesar dos avanços, a educação sob o domínio norte-americano também teve suas contradições. Embora tenha democratizado o acesso ao ensino, o sistema educacional ainda carregava uma perspectiva colonial, promovendo valores e ideologias alinhados aos interesses dos Estados Unidos. O currículo enfatizava a cultura e a história norte-americanas, minimizando a valorização das tradições locais e da identidade filipina. Além disso, o inglês, apesar de facilitar a inserção do país no cenário global, também aprofundou desigualdades sociais, pois a fluência na língua tornou-se um fator determinante para melhores oportunidades de trabalho e ascensão social. A história das Filipinas foi marcada por diversas ocupações estrangeiras que impactaram profundamente seu sistema educacional. Após quase meio século sob domínio dos Estados Unidos, o país enfrentou a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, seguida pela conquista da independência em 1946. Esse período trouxe desafios e transformações na educação, que ora serviu como ferramenta de propaganda ideológica, ora como pilar da reconstrução nacional. Durante a ocupação japonesa, o sistema educacional filipino foi drasticamente modificado para atender aos interesses do Império Japonês. O inglês, até então predominante, foi banido das escolas e substituído pelo japonês e pelo filipino, numa tentativa de erradicar a influência ocidental. Os conteúdos escolares foram reformulados para enfatizar valores asiáticos e o conceito de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, uma doutrina que justificava o domínio japonês na região sob o pretexto de libertação do imperialismo ocidental. Apesar dessas mudanças, a infraestrutura educacional sofreu um colapso durante a guerra. Escolas foram destruídas pelos bombardeios, professores foram perseguidos e materiais didáticos escassearam. Como resultado, o período japonês representou um retrocesso significativo no acesso à educação e na qualidade do ensino, agravando as dificuldades da população filipina em meio ao conflito. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a independência das Filipinas em 1946, iniciou-se um período de reconstrução nacional, no qual a educação foi vista como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do país. A influência norte-americana, que havia sido temporariamente interrompida, foi retomada com força, restabelecendo o inglês como principal língua de ensino, e reintroduzindo um modelo educacional baseado nos padrões ocidentais. O governo filipino passou a investir na expansão do ensino público e na criação de novas universidades, com o objetivo de formar profissionais capacitados para a reconstrução do país. Durante as décadas de 1950 e 1960, houve um crescimento significativo no número de escolas e no acesso à educação básica, refletindo a ambição das Filipinas de modernizar sua economia e reduzir os índices de analfabetismo. No entanto, um dos maiores desafios do período pós-independência foi a busca por uma identidade educacional própria.
A forte presença do inglês nas escolas gerou debates sobre a necessidade de valorização das línguas nativas e da cultura filipina no currículo escolar. Esse dilema persistiu ao longo das décadas, resultando em políticas educacionais que tentaram equilibrar a influência estrangeira com a promoção da identidade nacional. As influências do Japão e do período pós-independência na educação filipina refletem as disputas ideológicas e geopolíticas que moldaram o país ao longo do século XX. Enquanto a ocupação japonesa representou uma tentativa forçada de reorientar a educação para os interesses do Império do Japão, a independência trouxe consigo um processo de reconstrução e reafirmação da identidade nacional. Apesar dos avanços, desafios como a dualidade linguística e a dependência de modelos educacionais estrangeiros ainda impactam o sistema educacional filipino, demonstrando que a busca por um ensino verdadeiramente autônomo e inclusivo continua sendo um objetivo em construção. Nas últimas décadas, as Filipinas passaram por diversas reformas educacionais com o objetivo de modernizar seu sistema de ensino, torná-lo mais inclusivo e prepará-lo para os desafios do século XXI. Entre as mudanças mais significativas está a implementação do K-12 Program, introduzido em 2013, que alterou a estrutura tradicional da educação filipina, alinhando-a aos padrões internacionais. Antes dessa reforma, as Filipinas eram um dos poucos países no mundo que adotavam apenas 10 anos de educação básica, o que colocava seus estudantes em desvantagem em comparação com outras nações. Com a nova estrutura, o ensino passou a abranger 2 anos adicionais no ensino médio, permitindo uma preparação mais completa para a universidade ou para o mercado de trabalho. Além da ampliação da educação básica, houve um esforço para melhorar a formação dos professores e garantir que os conteúdos ministrados fossem mais contextualizados à realidade filipina. A valorização das línguas locais foi um dos pontos centrais dessas reformas. O Mother Tongue Based Multilingual Education foi implementado, para garantir que os primeiros anos de ensino fossem ministrados no idioma nativo dos alunos, facilitando a compreensão e o aprendizado. O inglês e o filipino continuam a ser ensinados, mas o objetivo dessa política é reforçar a identidade cultural e melhorar o desempenho escolar das crianças. Outro avanço importante foi a crescente digitalização da educação. O governo filipino tem investido na modernização das escolas, incluindo a introdução de tecnologia nas salas de aula, a capacitação de professores para o uso de ferramentas digitais e a ampliação do acesso à internet. A pandemia da Covid-19 acelerou esse processo, levando à adoção do ensino remoto em larga escala, e forçando o país a adaptar-se rapidamente a novas metodologias de ensino híbrido. Apesar dessas inovações, desafios persistem, como a desigualdade no acesso a recursos tecnológicos, especialmente em áreas rurais, onde a infraestrutura ainda é limitada. Além disso, políticas educacionais recentes buscam aproximar a educação do mercado de trabalho. Parcerias entre escolas técnicas e empresas foram fortalecidas, para garantir que os estudantes saiam do ensino médio com habilidades práticas que aumentem suas chances de empregabilidade. No ensino superior, universidades têm promovido currículos mais flexíveis, incorporando disciplinas voltadas para inovação e empreendedorismo. Apesar dessas reformas, o sistema educacional filipino ainda enfrenta desafios significativos, como a superlotação das escolas públicas, a escassez de professores qualificados e a necessidade de um maior investimento em infraestrutura educacional. Além disso, há um debate constante sobre a eficácia da implementação do K-12, e se os novos currículos realmente atendem às necessidades do país. O sistema educacional das Filipinas é estruturado em 3 níveis principais: educação básica, ensino médio e ensino superior. Essa organização foi reformulada ao longo dos anos para atender melhor às demandas do país e alinhar-se aos padrões internacionais, especialmente com a implementação do K-12 Program, em 2013, que adicionou 2 anos ao ensino médio, aproximando o modelo filipino ao adotado globalmente. A educação básica nas Filipinas é obrigatória e gratuita em escolas públicas. Ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental, e os primeiros anos do ensino médio. O ensino fundamental tem duração de 6 anos, sendo frequentado por crianças de aproximadamente 6 a 12 anos de idade. O currículo abrange disciplinas fundamentais como matemática, ciências, língua filipina, inglês, estudos sociais e educação cívica.
Uma característica marcante do ensino fundamental nas Filipinas é a ênfase na aprendizagem bilíngue, pois tanto o inglês quanto o filipino são línguas oficiais de instrução. Além disso, com a implementação do Mother Tongue Based Multilingual Education, os primeiros anos da educação são ministrados no idioma nativo dos alunos, visando melhorar a compreensão e o aprendizado. O ensino médio é dividido em duas etapas, Junior High School, do 7º ao 10º ano, e Senior High School, 11º e 12º anos, sendo esta última uma adição recente ao currículo educacional do país. No Senior High School, os alunos podem escolher diferentes trilhas de aprendizado, como ciências, tecnologia, engenharia e matemática, humanidades e ciências sociais, gestão e contabilidade empresarial, e educação técnica e vocacional, permitindo uma formação mais direcionada às suas aspirações acadêmicas e profissionais. Essa flexibilização do currículo visa preparar melhor os estudantes para o ensino superior ou inserção no mercado de trabalho, atendendo às necessidades econômicas do país. O ensino superior nas Filipinas é altamente diversificado e conta com universidades públicas e privadas. O acesso ao ensino superior tornou-se mais democrático com a aprovação da Lei de Acesso Universal à Educação Superior de Qualidade, em 2017, que possibilitou a gratuidade das mensalidades em universidades públicas para alunos elegíveis. As universidades filipinas oferecem cursos em diversas áreas do conhecimento e são reconhecidas por sua qualidade acadêmica, especialmente nas áreas da saúde, tecnologia e negócios. No entanto, instituições privadas ainda dominam o ensino superior do país, e muitas delas cobram taxas elevadas, dificultando o acesso para estudantes de baixa renda. O ensino superior nas Filipinas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país, fornecendo formação acadêmica avançada e preparando profissionais para diversas áreas do mercado de trabalho. O sistema universitário filipino é composto por instituições públicas e privadas, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em uma ampla variedade de campos do conhecimento. Apesar do crescimento do acesso ao ensino superior nos últimos anos, desafios como a desigualdade no acesso, a qualidade da educação e a necessidade de maior alinhamento com as demandas do mercado ainda persistem. As universidades públicas, conhecidas como State Universities and Colleges, são financiadas pelo governo e oferecem ensino gratuito para estudantes elegíveis, especialmente após a aprovação da Lei de Acesso Universal à Educação Superior de Qualidade, em 2017. Essa legislação permitiu que mais jovens de baixa renda tivessem a oportunidade de cursar o ensino superior sem o peso das mensalidades, tornando a educação universitária mais acessível. Entre as universidades públicas mais renomadas do país estão a University of the Philippines, a Polytechnic University of the Philippines, e a Mindanao State University, que se destacam pela excelência acadêmica e pela produção de pesquisa científica. Além das instituições públicas, as Filipinas possuem um grande número de universidades privadas, que representam a maior parte do ensino superior do país. Muitas dessas instituições são administradas por organizações religiosas ou empresariais, e oferecem uma infraestrutura mais desenvolvida, embora suas mensalidades sejam elevadas, e consequentemente, inacessíveis para grande parte da população. Universidades como a Ateneo de Manila University, a de La Salle University, e a University of Santo Tomás, são exemplos de instituições privadas com forte reputação acadêmica e presença internacional. Um dos principais desafios do ensino superior filipino é a disparidade na qualidade da educação oferecida entre as diferentes instituições. Enquanto algumas universidades possuem programas reconhecidos internacionalmente, outras enfrentam dificuldades para manter padrões de ensino elevados devido à falta de financiamento, infraestrutura precária e formação inadequada de professores. Além disso, a alta evasão universitária continua sendo um problema significativo, muitas vezes impulsionada por dificuldades financeiras, falta de apoio estudantil e desmotivação em relação às oportunidades de emprego após a graduação. Outro ponto de preocupação é a necessidade de maior alinhamento entre os cursos universitários e as demandas do mercado de trabalho. Em muitos casos, os currículos acadêmicos não acompanham as rápidas transformações da economia global, resultando em um descompasso entre as habilidades dos graduados e as exigências das empresas.
Para lidar com esse problema, o governo tem incentivado a modernização dos cursos superiores, a criação de programas voltados para inovação e tecnologia e o fortalecimento da educação técnica e vocacional como alternativa ao ensino universitário tradicional. O ensino público nas Filipinas enfrenta desafios estruturais, que impactam diretamente a qualidade da educação oferecida aos estudantes, sendo o financiamento e a infraestrutura escolar dois dos principais obstáculos a serem superados. Apesar dos esforços do governo para ampliar o acesso à educação gratuita e melhorar as condições das escolas, a realidade ainda é marcada por limitações orçamentárias, superlotação nas salas de aula e carência de recursos básicos. O financiamento da educação pública nas Filipinas depende majoritariamente do orçamento governamental, sendo administrado pelo Departamento de Educação no nível básico e pela Comissão do Ensino Superior para Universidades e Faculdades Públicas. Nos últimos anos, a implementação de políticas como a Lei de Acesso Universal à Educação Superior de Qualidade, que eliminou as mensalidades das instituições superiores públicas, demonstrou um compromisso do governo em fortalecer a educação gratuita. No entanto, o aumento da demanda por vagas no sistema público não foi acompanhado por investimentos proporcionais em infraestrutura, resultando em escolas superlotadas e com déficit de professores e materiais didáticos. A precariedade da infraestrutura escolar é um problema recorrente, especialmente em áreas rurais e comunidades marginalizadas. Muitas escolas públicas operam em prédios antigos e mal conservados, com salas de aula insuficientes para acomodar o crescente número de estudantes. Em algumas regiões, as turmas chegam a ter mais de 50 alunos por sala, comprometendo a qualidade do ensino e dificultando a atenção individualizada. Além disso, a escassez de bibliotecas, laboratórios e equipamentos tecnológicos limita a capacidade de inovação no processo de ensino-aprendizagem, criando uma desigualdade significativa entre o ensino público e o privado. Outro fator crítico é a falta de acesso a saneamento básico e infraestrutura digital. Muitas escolas não possuem instalações adequadas para a higiene e segurança dos alunos, o que se torna um agravante em tempos de crises sanitárias, como a pandemia de Covid-19. Além disso, a conectividade à internet e o acesso a dispositivos eletrônicos ainda são limitados para muitos estudantes e professores, dificultando a implementação de programas de ensino híbrido e educação digital. Para enfrentar esses desafios, o governo filipino tem adotado medidas como a construção de novas unidades escolares, programas de capacitação docente e parcerias com o setor privado para financiar melhorias na infraestrutura educacional. No entanto, a efetividade dessas iniciativas depende de uma gestão eficiente dos recursos e de um planejamento de longo prazo que leve em consideração as necessidades específicas de cada região. O financiamento e a infraestrutura escolar são pilares essenciais para garantir uma educação pública de qualidade e reduzir as desigualdades no ensino filipino. Investir na modernização das escolas, na capacitação dos professores e na ampliação do acesso a recursos tecnológicos, é fundamental para assegurar que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades de aprendizado, independentemente de sua origem socioeconômica. Sem um compromisso contínuo do governo e da sociedade, as disparidades entre ensino público e privado continuarão a perpetuar a desigualdade educacional no país. O número de professores e suas condições de trabalho nas Filipinas são questões centrais para a melhoria da qualidade educacional no país. Embora o sistema educacional tenha feito progressos consideráveis nos últimos anos, o número insuficiente de professores e as condições adversas em que muitos profissionais atuam ainda são desafios significativos. Esses problemas afetam diretamente o aprendizado dos alunos, contribuindo para as altas taxas de evasão escolar e o baixo desempenho acadêmico em muitas regiões, especialmente nas áreas rurais e marginalizadas. A escassez de professores é um problema persistente nas escolas públicas filipinas. Apesar dos esforços do governo para aumentar o número de docentes, a demanda ainda supera a oferta, o que resulta em turmas superlotadas e sobrecarga de trabalho para os profissionais da educação. Muitos professores são obrigados a ensinar várias disciplinas, e em alguns casos, a dar aulas em turnos adicionais, o que impacta sua capacidade de fornecer atenção individualizada aos alunos e de aplicar métodos pedagógicos mais eficazes. Essa situação se agrava em áreas mais remotas, onde é difícil atrair e reter profissionais qualificados.
Além disso, a falta de incentivo para os educadores que atuam nessas regiões contribui para uma alta taxa de rotatividade, prejudicando a continuidade do ensino e o fortalecimento de vínculos com a comunidade escolar. As condições de trabalho dos professores nas Filipinas também deixam muito a desejar. Embora o governo tenha implementado medidas para melhorar os salários, ainda existem discrepâncias significativas entre o que os professores recebem e o que seria necessário para garantir uma vida digna. Além disso, os recursos para o trabalho pedagógico, como materiais de ensino, infraestrutura escolar e suporte administrativo, são limitados, o que sobrecarrega os educadores e dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Muitos professores enfrentam condições inadequadas nas salas de aula, com falta de materiais didáticos, tecnologias básicas e até mesmo infraestrutura física precária, o que torna a tarefa de ensinar ainda mais desafiadora. A falta de formação contínua também é uma preocupação. Muitos professores não têm acesso a programas de desenvolvimento profissional que os ajudem a se atualizar com as novas metodologias de ensino, e a lidar com as demandas de um sistema educacional em constante transformação. Além disso, a pressão por resultados em testes padronizados, muitas vezes, desvia o foco da qualidade do ensino para a simples preparação dos alunos para exames, sem considerar o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas. Para enfrentar esses desafios, o governo filipino tem adotado medidas como a criação de programas de capacitação e o aumento dos investimentos em infraestruturas escolares. Além disso, existem esforços para melhorar os salários e as condições de trabalho dos professores, a fim de torná-los mais atraentes para os profissionais da educação e diminuir a rotatividade. No entanto, essas ações precisam ser mais abrangentes e sustentadas a longo prazo, para garantir que as condições de trabalho dos professores nas Filipinas melhorem substancialmente, e que eles tenham os recursos e o suporte necessários para oferecer um ensino de qualidade. A taxa de evasão escolar e o analfabetismo funcional são dois dos maiores obstáculos enfrentados pelo sistema educacional das Filipinas. Ambos os problemas são interligados e refletem a dificuldade de acesso e a baixa qualidade do ensino oferecido, especialmente nas regiões mais pobres e remotas do país. A evasão escolar, que consiste na desistência de estudantes antes de concluir o ciclo educacional, tem um impacto direto na formação de capital humano no país, comprometendo seu desenvolvimento social e econômico. Já o analfabetismo funcional, por sua vez, está relacionado à incapacidade dos alunos de utilizar efetivamente os conhecimentos adquiridos na escola, o que impede sua plena participação na sociedade e no mercado de trabalho. A evasão escolar é uma questão recorrente nas Filipinas, especialmente no ensino médio e superior. Uma série de fatores contribui para esse problema, incluindo a falta de recursos financeiros das famílias, a necessidade de os estudantes trabalharem para ajudar no sustento da casa e a percepção de que a educação não oferece um retorno significativo em termos de oportunidades de emprego. Para muitos estudantes, o custo da educação, seja com materiais didáticos ou transporte, torna-se um fardo difícil de carregar. Além disso, o sistema educacional, muitas vezes deficiente em termos de qualidade, não consegue manter os alunos engajados e motivados, o que aumenta a propensão ao abandono. A falta de apoio familiar e social também é um fator agravante, especialmente em comunidades de baixo poder aquisitivo, onde os pais não têm condições de incentivar a educação dos filhos ou mesmo ajudar com os deveres escolares. O analfabetismo funcional é outra consequência direta da evasão escolar. Mesmo que os alunos completem o ciclo de ensino obrigatório, muitos deles não são capazes de ler, interpretar ou aplicar os conhecimentos adquiridos de forma eficaz. O analfabetismo funcional é uma realidade em muitas escolas filipinas, em parte devido à metodologia de ensino focada na memorização e na reprodução de conteúdo, em vez de promover o desenvolvimento do pensamento crítico, a análise e a resolução de problemas. Isso significa que muitos jovens, ao saírem da escola, não estão preparados para lidar com as exigências do mercado de trabalho ou para participar ativamente na sociedade. As causas do analfabetismo funcional nas Filipinas também estão ligadas às condições do sistema educacional. A falta de formação contínua dos professores, os currículos defasados e o número insuficiente de materiais didáticos adequados, são fatores que prejudicam o processo de aprendizagem.
Em muitas escolas, a educação se resume a transmitir informações sem criar um ambiente que favoreça o pensamento criativo e a aplicação prática do conhecimento. Isso leva os estudantes a saírem da escola com habilidades limitadas, incapazes de compreender o mundo de forma mais ampla e de se engajar em tarefas que exigem habilidades cognitivas mais elevadas. Para combater a evasão escolar e o analfabetismo funcional, é fundamental que o governo das Filipinas implemente políticas públicas mais eficazes, e que haja uma maior colaboração entre escolas, comunidades e famílias. Medidas como a oferta de bolsas de estudo, o financiamento de transporte escolar e a criação de programas de apoio psicossocial, podem ajudar a reduzir a evasão, principalmente entre os estudantes de famílias de baixa renda. Além disso, é crucial reformar os currículos educacionais, tornando-os mais dinâmicos, práticos e voltados para o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia dos alunos. A capacitação contínua dos professores também é essencial para que possam implementar metodologias mais eficazes e inclusivas, que atendam às necessidades dos alunos e promovam uma aprendizagem significativa. O inglês, nas Filipinas, é uma língua central no sistema educacional, sendo utilizado como principal meio de instrução em muitas escolas e universidades. A adoção do inglês como idioma de ensino reflete a influência colonial dos Estados Unidos e a posição das Filipinas como um país bilíngue, onde tanto o filipino, baseado no tagalo, quanto o inglês, são línguas oficiais. Embora o uso do inglês nas escolas tenha benefícios, como a ampliação do acesso a um repertório global de conhecimento, ele também levanta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à compreensão por parte de estudantes e educadores, e à disparidade de acesso ao ensino de qualidade entre diferentes classes sociais. O inglês como língua de instrução foi instituído pelas autoridades coloniais norte-americanas no início do século XX, e se consolidou como o principal meio de comunicação acadêmica. Desde então, o inglês se tornou essencial não só no campo educacional, mas também no setor profissional e no mercado global. A sua prevalência nas escolas e universidades filipinas proporciona aos alunos uma vantagem competitiva no cenário internacional, permitindo o acesso a um vasto material acadêmico, científico e técnico, que muitas vezes está disponível apenas neste idioma. Além disso, o inglês é um requisito para muitos empregos em empresas multinacionais e em setores como turismo e tecnologia, o que reforça a importância de sua aprendizagem desde as primeiras fases da educação formal. Por outro lado, o uso do inglês como meio de instrução também gera uma série de desafios. Embora muitos filipinos falem inglês, uma grande parte da população, especialmente em áreas rurais, tem o filipino como sua língua materna e possui um domínio limitado do inglês. Isso pode resultar em dificuldades de compreensão, não apenas no ensino de disciplinas mais complexas, como matemática e ciências, mas também na absorção do conteúdo em outras áreas. Muitos alunos têm de aprender uma língua adicional para entender completamente os conceitos ensinados, o que pode aumentar a carga cognitiva e dificultar a aprendizagem. A falta de fluência no inglês também pode afetar a confiança dos estudantes, criando barreiras psicológicas que comprometem seu desempenho acadêmico. Outro desafio relacionado ao uso do inglês como meio de instrução é a disparidade social e econômica. As escolas privadas, que geralmente possuem melhores recursos e professores mais qualificados, tendem a ter um nível mais elevado de ensino em inglês, oferecendo aos alunos uma formação mais completa e competitiva. Já nas escolas públicas, a qualidade do ensino em inglês pode ser comprometida pela falta de materiais adequados, pela sobrecarga de trabalho dos professores e pelas condições adversas de aprendizagem. Isso cria uma grande desigualdade no sistema educacional, já que os alunos de escolas públicas, que muitas vezes vêm de famílias de baixa renda, enfrentam maiores dificuldades para dominar o inglês, e por consequência, têm acesso limitado às mesmas oportunidades de sucesso profissional e acadêmico que os alunos das escolas privadas. Para enfrentar esses desafios, é necessário que o governo das Filipinas implemente políticas educacionais mais inclusivas, que garantam a fluência em inglês de todos os estudantes, sem desconsiderar a importância do ensino em tagalo ou em outras línguas regionais. Isso pode ser alcançado por meio de uma abordagem bilíngue, onde o ensino de inglês seja complementado por uma sólida base na língua materna dos alunos, garantindo que eles compreendam melhor o conteúdo e desenvolvam habilidades cognitivas de forma mais eficaz.
a formação contínua de professores para melhorar sua competência em inglês, e o uso de metodologias inovadoras para tornar o ensino mais acessível também são essenciais para melhorar a compreensão e a fluência dos estudantes. O filipino, que tem o tagalo como base, desempenha um papel fundamental no sistema educacional das Filipinas, sendo uma das línguas oficiais do país. A valorização e o ensino do filipino nas escolas são essenciais para promover a identidade nacional e garantir que os estudantes, independentemente de sua origem regional, tenham acesso a uma educação inclusiva e acessível. No entanto, as línguas regionais também desempenham um papel crucial no processo educacional, uma vez que o arquipélago filipino é composto por uma grande diversidade linguística, com mais de 170 línguas faladas em diferentes regiões. A integração do filipino e das línguas regionais no sistema educacional é um desafio que exige um equilíbrio delicado entre promover a unidade nacional e respeitar as identidades linguísticas locais. O filipino, como língua oficial, foi incorporado ao currículo educacional com o intuito de promover uma língua comum para todo o país. Sua adoção nas escolas públicas tem como objetivo facilitar a comunicação e a coesão entre as diversas comunidades do país, que falam diferentes dialetos e línguas regionais. O uso do filipino nas salas de aula permite que os alunos de diferentes origens regionais se comuniquem de maneira mais eficaz, criando uma plataforma comum para a educação e a troca de ideias. Além disso, o filipino é uma língua rica em história e cultura, e seu ensino ajuda a preservar e fortalecer a identidade nacional das Filipinas. No entanto, a questão das línguas regionais é um fator importante que deve ser considerado na educação filipina. Muitos estudantes nas Filipinas falam uma língua regional como língua materna, como o cebuano, ilocano, iligaynon, entre outras, e essa língua é a principal ferramenta de comunicação em suas comunidades. Para esses alunos, o filipino pode ser uma língua segunda, o que pode gerar dificuldades no processo de aprendizagem. O ensino exclusivamente em filipino, sem a devida valorização das línguas regionais, pode assim criar barreiras na compreensão de conteúdos e afetar o desempenho acadêmico, especialmente nas fases iniciais da educação. Além disso, a falta de fluência em filipino pode levar a um sentimento de exclusão entre os alunos de diferentes regiões, que podem se sentir mais à vontade em sua língua materna. Para esses estudantes, a transição para o filipino como língua de instrução pode ser desafiadora, o que pode resultar em dificuldades de aprendizagem e evasão escolar. Portanto, a implementação de uma abordagem bilíngue ou multilíngue nas escolas filipinas é fundamental para garantir que os alunos possam aprender de maneira eficaz, e ao mesmo tempo preservar suas identidades linguísticas regionais. As línguas regionais, além de serem uma forma de expressão cultural, desempenham um papel vital no desenvolvimento cognitivo e na formação das habilidades linguísticas dos alunos. Estudos mostram que o ensino na língua materna, especialmente nas fases iniciais da educação, pode melhorar a compreensão e a retenção de conteúdo, uma vez que os alunos têm uma base linguística sólida para aprender novos conceitos. Por isso, muitos especialistas defendem a implementação de programas educacionais que promovam o uso das línguas regionais no ensino de disciplinas fundamentais, como matemática e ciências, enquanto o filipino e o inglês são usados para o ensino de disciplinas mais avançadas ou para a comunicação nacional. O governo das Filipinas tem reconhecido a importância de promover a diversidade linguística no sistema educacional, e algumas iniciativas, como a política de educação multilíngue, foram implementadas para garantir que as línguas regionais sejam ensinadas nas escolas. No entanto, a implementação de políticas linguísticas eficazes ainda enfrenta desafios, como a escassez de materiais didáticos em línguas regionais e a necessidade de formação contínua para os professores, que muitas vezes não dominam as várias línguas locais. É necessário um esforço conjunto entre o governo, as escolas e as comunidades para desenvolver um sistema educacional que valorize tanto o filipino quanto as línguas regionais, respeitando a diversidade cultural e linguística do país. A comparação do sistema educacional das Filipinas com os de outros países do Sudeste Asiático, como Singapura, Malásia, Indonésia e Vietnã, revela tanto semelhanças quanto diferenças significativas. Embora todos esses países compartilhem uma história de colonialismo,
Com legados de potências ocidentais ou regionais, cada um adotou abordagens distintas para o desenvolvimento de seus sistemas educacionais, com impactos profundos no progresso socioeconômico e na competitividade global. Em primeiro lugar, é importante destacar que Cingapura se destaca de maneira clara na região em termos de qualidade educacional. O país investiu fortemente em seu sistema de ensino, sendo amplamente reconhecido por seus elevados padrões de ensino e seus excelentes resultados nos rankings internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Cingapura possui um sistema educacional altamente centralizado e rigoroso, que enfoca o desenvolvimento de habilidades específicas e a preparação de seus alunos para um mercado de trabalho altamente competitivo. Em contraste, o sistema educacional das Filipinas, embora tenha melhorado consideravelmente com as reformas recentes, ainda enfrenta desafios significativos, como o financiamento insuficiente e a qualidade desigual das infraestruturas escolares. Enquanto Cingapura proporciona aos seus alunos acesso a um ensino de ponta, com recursos tecnológicos avançados e professores altamente capacitados, as Filipinas ainda lidam com questões de recursos limitados, especialmente nas áreas rurais, o que compromete a qualidade do ensino para muitas crianças. A Malásia compartilha algumas semelhanças com as Filipinas, especialmente no que diz respeito ao uso do inglês como meio de instrução e à influência de culturas e sistemas educacionais externos. No entanto, a Malásia tem investido fortemente na modernização de seu sistema educacional, com uma ênfase na ciência e tecnologia, e seus alunos têm mostrado um desempenho mais forte em termos de habilidades técnicas e profissionais. O governo malaio também implementou reformas educacionais, que visam a integração de competências específicas voltadas para o mercado de trabalho, algo que as Filipinas ainda estão tentando realizar de forma mais efetiva. A discrepância no investimento em educação e na qualidade das infraestruturas nas Filipinas e na Malásia é um fator significativo, que coloca o país malaio em uma posição mais vantajosa em relação ao sistema educacional. A Indonésia enfrenta desafios semelhantes aos das Filipinas, incluindo disparidades regionais e a necessidade de melhorar a qualidade da educação em áreas rurais. No entanto, a Indonésia tem se concentrado em aumentar o acesso ao ensino fundamental e melhorar a formação de professores, o que tem levado a melhorias graduais na educação básica. As Filipinas, apesar de implementarem o programa K-12, ainda enfrentam problemas de evasão escolar e dificuldades de integração do ensino técnico profissionalizante ao sistema educacional, o que limita a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. A Indonésia também tem avançado em áreas como a educação técnica e profissional, que são essenciais para a inclusão no mercado de trabalho e podem servir como um modelo para as Filipinas, cujas políticas educacionais ainda carecem de uma maior conexão com as necessidades do mercado. O Vietnã tem sido um dos países do Sudeste Asiático que mais se destacou no que se refere à melhoria do seu sistema educacional nas últimas décadas. Com uma forte ênfase na educação pública de qualidade e no acesso universal, o Vietnã tem mostrado resultados positivos nos rankings internacionais de educação. O sistema educacional vietnamita coloca grande foco em disciplinas fundamentais, como matemática e ciências, além de valorizar o ensino técnico e profissionalizante, o que tem contribuído para a forte expansão de setores industriais e tecnológicos no país. Embora as Filipinas também tenham buscado fortalecer seu ensino técnico e profissionalizante, como no caso do TVET, o Vietnã tem alcançado mais sucesso na implementação de um sistema educacional alinhado com as necessidades do mercado global, enquanto as Filipinas ainda lidam com desafios relacionados à formação de professores e à infraestrutura educacional, especialmente em regiões periféricas. As Filipinas compartilham muitos desafios educacionais com outros países do Sudeste Asiático, mas a diferença está nas soluções adotadas por cada nação. Cingapura se destaca pela qualidade do ensino, a Malásia investe em ciência e tecnologia, a Indonésia enfrenta desafios similares, mas tem avançado em áreas como formação de professores e acesso à educação, enquanto o Vietnã é um exemplo de sucesso na melhoria da educação pública e no alinhamento do sistema educacional com as necessidades do mercado. As Filipinas, por sua vez, ainda enfrentam desafios significativos em termos de financiamento, qualidade de infraestrutura e equidade no acesso à educação, o que limita o pleno aproveitamento do seu potencial educacional. Assim, enquanto os países vizinhos avançam, as Filipinas precisam redobrar seus esforços para melhorar a qualidade de seu sistema educacional e garantir que seus cidadãos, especialmente os mais jovens,
tenham acesso às mesmas oportunidades de sucesso que os de outros países da região. Os desafios e avanços educacionais no contexto do Sudeste Asiático refletem as complexidades socioeconômicas e políticas de uma região marcada pela diversidade cultural, pela história colonial e pelo dinamismo econômico. O Sudeste Asiático é um dos locais mais dinâmicos do mundo, mas seus sistemas educacionais enfrentam desafios que variam de país para país, influenciados por fatores como desigualdade econômica, acesso à educação, qualidade de ensino e conexão com o mercado de trabalho. No entanto, vários países da região, incluindo as Filipinas, têm feito progressos significativos ao longo das últimas décadas, o que gera uma tensão entre o que foi alcançado e o que ainda precisa ser melhorado. Um dos maiores desafios enfrentados pelos países do Sudeste Asiático é a disparidade no acesso à educação, especialmente entre áreas urbanas e rurais. Países como as Filipinas, Indonésia e Vietnã lidam com a dificuldade de oferecer oportunidades educacionais equitativas para estudantes em regiões remotas ou mais pobres. A infraestrutura escolar nas áreas rurais frequentemente carece de recursos adequados, como materiais didáticos, instalações modernas e professores qualificados, o que resulta em um ensino de qualidade inferior. Esse problema é ainda mais exacerbado por questões de transporte e dificuldades econômicas, que afetam a capacidade das famílias de manter seus filhos na escola. Por outro lado, nas áreas urbanas, onde os recursos são mais abundantes, o sistema educacional geralmente proporciona melhores oportunidades de aprendizado, ampliando as desigualdades no acesso à educação. Além disso, o financiamento da educação continua sendo um desafio recorrente. Em muitos países da região, os governos não conseguem alocar recursos suficientes para garantir um sistema educacional de qualidade. As Filipinas, por exemplo, ainda enfrentam um problema crônico de subfinanciamento educacional, o que compromete o desenvolvimento de sua infraestrutura escolar, a contratação e a formação de professores, além da atualização de materiais didáticos. Embora o governo filipino tenha implementado reformas para melhorar a qualidade do ensino, como o programa K-12, que expandiu o currículo, o país ainda lida com a escassez de recursos para sua implementação efetiva em todas as áreas do país. Comparativamente, países como Singapura e Malásia têm investido consideravelmente na educação e na inovação tecnológica, o que tem se traduzido em um desempenho superior nos rankings internacionais. No entanto, também existem avanços notáveis no Sudeste Asiático que merecem destaque. Países como o Vietnã e a Malásia têm se destacado no aumento do acesso à educação, especialmente na educação primária e secundária, com políticas de expansão e inclusão. O Vietnã, por exemplo, tem demonstrado avanços significativos, com uma taxa de alfabetização muito alta e desempenho positivo em avaliações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. A forte ênfase do país em garantir a educação básica universal, e sua capacidade de conectar a educação com as necessidades do mercado de trabalho, têm sido fatores cruciais para seu sucesso. Embora as Filipinas ainda não tenham alcançado um nível de excelência comparável ao do Vietnã, as reformas no sistema educacional, como a implementação do K-12, refletem uma tentativa de abordar essas questões e alinhar a educação com as demandas do mercado global. Outro avanço importante no Sudeste Asiático é o crescente foco no ensino técnico e profissionalizante. Países como a Malásia e a Indonésia têm investido no fortalecimento de programas de educação técnica e vocacional, para preparar os jovens para o mercado de trabalho, especialmente em setores como manufatura, tecnologia e serviços. O ensino técnico tem sido considerado uma solução crucial para reduzir a taxa de desemprego juvenil, ao mesmo tempo em que fortalece a economia de um país. As Filipinas, também, têm buscado melhorar sua educação técnica com programas como o Technical Vocational Education and Training, mas a implementação em grande escala desses programas ainda enfrenta desafios, como a falta de coordenação entre o governo e as indústrias. Além disso, o aumento da conscientização sobre a importância da educação de qualidade tem levado alguns países da região a adotar políticas mais inclusivas e integradas, com foco no desenvolvimento de habilidades globais, como o domínio de idiomas estrangeiros e a capacitação em áreas tecnológicas. O uso do inglês como meio de instrução é um exemplo disso, especialmente em países como as Filipinas e Singapura, que têm promovido o inglês como uma habilidade essencial para a inserção no mercado global.
No entanto, a adoção do inglês como língua principal de ensino apresenta desafios, como a resistência de comunidades que preferem preservar suas línguas nativas, o que pode criar tensões educacionais. Os avanços no contexto educacional regional também refletem o esforço dos países do Sudeste Asiático para modernizar seus sistemas de ensino e adaptá-los às mudanças globais. A crescente digitalização e a incorporação de tecnologias educacionais são tendências que têm ganhado força, especialmente em países como Singapura e a Malásia. A pandemia de Covid-19, por exemplo, acelerou o uso de plataformas de ensino à distância, o que forçou uma adaptação rápida do sistema educacional. Embora as Filipinas tenham enfrentado dificuldades nesse processo, com a falta de infraestrutura tecnológica em muitas escolas, a experiência da pandemia serviu como um catalisador para a busca de soluções digitais. O sistema educacional das Filipinas apresenta uma complexa rede de desafios e avanços, que refletem a diversidade sociocultural e as diferentes influências históricas que o país experimentou ao longo do tempo. A partir da era colonial espanhola, com seu ensino elitista e religioso, até as reformas implementadas mais recentemente, como o programa K-12, as Filipinas têm buscado modernizar e ampliar o acesso à educação, enfrentando questões como a desigualdade no acesso, a qualidade do ensino e as condições de infraestrutura escolar. Embora o país tenha avançado na inclusão de mais anos no ensino fundamental e médio, as dificuldades com financiamento, a formação de professores e a integração de tecnologias educacionais ainda limitam o desenvolvimento pleno do sistema. O ensino técnico e profissionalizante, em particular, tem sido uma área de destaque, com iniciativas para alinhar a educação com as necessidades do mercado de trabalho. No entanto, a implementação em larga escala ainda enfrenta barreiras, como a falta de recursos adequados e a necessidade de uma maior coordenação entre as políticas educacionais e as demandas industriais. A qualidade do ensino nas áreas rurais também continua sendo uma grande preocupação, enquanto o aumento das taxas de evasão escolar e do analfabetismo funcional sinalizam a necessidade de mudanças estruturais. Em relação aos idiomas, o sistema bilíngue, com o uso do inglês como meio de instrução, apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Enquanto o domínio do inglês abre portas para o mercado global, a preservação das línguas regionais e a integração delas no currículo escolar são aspectos que exigem mais atenção. A educação superior, com suas universidades renomadas, e a conexão com o mercado de trabalho, ainda lidam com a fuga de cérebros, um fenômeno que resulta na perda de muitos profissionais qualificados para outros países. A comparação com outros sistemas educacionais do Sudeste Asiático, como os de Singapura, Malásia e Vietnã, revela as dificuldades enfrentadas pelas Filipinas, mas também destaca as áreas nas quais o país tem avançado, especialmente nas reformas educacionais e no fortalecimento do ensino técnico e vocacional. Ainda assim, a região como um todo enfrenta desafios semelhantes em termos de acesso à educação, qualidade do ensino e adaptação ao mercado de trabalho. O sistema educacional das Filipinas tem dado passos significativos em direção à melhoria, mas ainda há muito a ser feito para alcançar uma educação de qualidade para todos. O país precisa investir mais em infraestrutura, formação de professores, recursos didáticos e tecnologias educacionais, além de melhorar a equidade entre as áreas urbanas e rurais. A reflexão sobre essas questões é crucial para o desenvolvimento de um sistema educacional mais robusto e eficaz. Se gostou do conteúdo, peço que deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Deixe suas impressões nos comentários, e se quiser e puder, contribua com nosso trabalho através do QR Code Pix disponível. Obrigado por nos acompanhar e até os próximos vídeos.